Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é fiel, estamos nessa manhã adorando ao Senhor Jesus, amém, queridos? Falei para a pastora, vamos ser oportuno, aproveitar o dia de jogo, a gente já estávamos orando, né? Ou em ter o culto de manhã e à noite, ou mudar, mas vamos continuar em oração, aquilo que for a vontade do Senhor, assim o faremos, amém, queridos? Porque tem muita gente que trabalha aos domingos também, e a gente precisa se preocupar com isso também, né? Não adianta a gente trazer uma igreja, ou faz dois, ou faz um só, e trazer para de manhã, pensar somente na maioria, como Jesus mesmo diz, né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, a gente precisa olhar como um todo, amém? Amém, queridos? Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nessa manhã. Pastor Diógenes, pastor Emília, que Deus abençoe. Está sempre aqui conosco, nos apoiando e com as mãos ali nas nossas costas, intercedendo por esse ministério. Que o Senhor venha recompensar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 22, verso 39. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 22, verso 39. Aleluias. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga amém. Ainda está na telinha aí. Diz assim a palavra do Senhor. E o segundo mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esqueci de pedir para os levitas ficar aqui em cima. Nós vamos adorar. Cadê o Marcos? Está aí? Foi no banheiro? Glórias a Deus. Os meninos podem subir. Vocês tomam o assento de vocês. Quando o Marcos subir, ele sobe. Enquanto isso, o Ian vai tocando a banda inteira aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Sexta-feira eu pedi para alguém, para as pessoas que estavam aqui, trazer lenços. Está aí? O lenço? Toalhinha? Levante aí. Né? Olha lá, até lenço de papel trouxeram. Glória a Deus. Braga trouxe uma toalhinha ali. Amém? Quem já participou de uma igreja, eu não tive esse privilégio. Quem ia para os cultos antigamente, aonde os irmãos todos ali levavam o lenço, e qual era a finalidade? Não é? Se derramar na presença do Senhor. Mas como que vinha esse se derramar? Vinha de uma entrega. Eu vou para o culto fazer o quê? Me entregar. Na hora da palavra, não, eu já piso na calçada ali, eu já sinto a presença de Deus e já começo a entregar tudo. Eu abro o meu coração para Ele, para que Ele venha ministrar o meu ser. E esquecer quem eu sou. Aí Ele começa a ministrar. Ele começa a te encorajar. Você começa a abrir as tuas mazelas. Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável. Mas essa graça, esse amor, eu não abro mão. Sabe por quê que precisava da toalhinha? É porque antigamente eu queria ter esse privilégio, e sei que existe ainda na igreja do Senhor, e é por isso que eu pedi para vocês trazer lenço, para a gente potencializar hoje. Você vai usar de duas formas, meus amados. Ou você se entrega nesse culto e usa a toalhinha se derramando na presença do Senhor, ou você vai usar para tomar vergonha na cara, cobrir a tua cara de vergonha, porque você tem feito oportunidade, você tem oportunidade e não tem se entregado a Ele.
Tem coisa que nós precisamos entender, e Jesus usava muito isso. Pega um pedacinho e distribui. E não precisa explicar muito. Nós precisamos pensar, nós precisamos desenvolver, nós precisamos. O que está escrito? Deixa o versículo. Deixa o versículo, porque é a base dessa palavra. E esse ato ele faz uma prática que Jesus ensinou aos discípulos. E Jesus ele usava muito a parábola. Não. Deixa aqui. Vai ficar quietinha que você vai receber seu pedaço de pão lá. Fique tranquila. Me atrapalhe não. Estou falando que a gente tem a disponibilidade de querer ajudar um exemplo, né? Na verdade, brincando, na verdade, porque eu também faço isso. Isso chama, sabe o que é isso? Disponibilidade, proatividade, né? Quer dizer, poxa, vai faltar, então deixa eu providenciar aqui, por quê? Mas às vezes a gente acaba atrapalhando porque não sabe o sentido. A gente não sabe, às vezes, o que Deus quer falar. E o Senhor vai falar com cada um de vocês. Não sou eu, é o Senhor. Através desses simples atos. Porque o próprio Senhor, quando Ele alimentava multidão, como foi mencionado pela pastora, a palavra de Deus, o que Jesus tinha no deserto? 5 pães. E a pastora mencionou o que Jesus fez? Ele ou ele dividiu? Ele repartiu. Repartiu o pão, entregou na mão dos discípulos, e ali cada discípulo foi repartindo entre os irmãos, e sobrou quantos cestos? 12. Sabe o que é isso? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ainda tem gente sem pão. Todos aí da igreja receberam? Sim ou não? Quem não recebeu, levante a mão. Glória a Deus. Parabéns, Érica. Parabéns, Jéssica. Repartir o pão. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. O que é isso, pastor? Eu preciso olhar para a situação que está à minha volta. Eu não posso pegar uma fatia maior, sabendo que o pão precisa ser repartido. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Tem alguém ainda sem pão? Até mesmo tirando aqui do altar. Tem pão à vontade aqui. Mas a porção que foi distribuída, ela tem que alimentar todos. O que é isso? É a comunhão. O que é isso? Jesus ensinou isso. Jesus nos ensinou isso. Você sabia que tem gente, eu conheci e trabalhava comigo, Caio, não, obrigado, Deus abençoe. Trabalhava comigo o Caio, ele serviu o exército, e ali ele foi prestar serviço no Haiti, na guerra do Haiti, né? E ele não comia. A marmita dele ele não conseguia comer, porque tinha muita criança com fome. E o que ele fazia? Ele pegava aquela marmita e distribuía entre aquelas crianças famintas. Ele voltou magro. Pode descer, mãe. Obrigado, viu? Desculpa, pode. Desculpa, tá? Mas qual é o aprendizado aqui? Eu preciso amar o meu irmão na escassez.
eu não posso simplesmente, eu estou usando um pedaço, algo físico, para você entender o teu interior, o que é o amar ao próximo. Esse aqui é um mandamento que não está somente em Mateus. Ele está lá atrás, em Levítico. Está na lei lá atrás, em Levítico. E quando a gente volta para aquela época, em Levítico, Deus estava criando uma nação, preste bem atenção nisso, Deus estava formando uma nação diferente da a qual existia ao seu redor. Deus estava formando uma nação preparada, que amava o próximo como a ti mesmo e partilhava de tudo que tinha. No momento como esse, nós estamos falando, pode comer o pão, viu? É para comer. No momento como esse, de receber ali um pedaço de pão e dividir entre os irmãos, isso significa o quê? Olha, eu tenho, você não tem problema, mas participa aqui comigo, divide aqui comigo, vamos nos alimentar junto, vamos nos fortalecer junto, porque é um só corpo, é um só corpo. E quando olhamos, amados, hoje eu acordei com crise de labirintite. Poderia ser um dedo danificado. E quando o corpo, ele está com alguma parte ali enferma, doente, ele requer mais vitamina. O nosso próprio corpo irá distribuir para combater aquele machucado, ou aquela bactéria, ou aquela enfermidade. Nós passamos no médico, eu e a pastora Carla, ela falou, olha, ela olhou para mim e falou, você vai ficar careca. Eu falei, mas por quê? Porque o alimento que você está consumindo, ele está tirando a sua força, está deixando você fraco. E como que o corpo funciona? O corpo, ele precisa de vitamina, e ele vai olhar para a parte do seu corpo que é menos necessária e vai deixar de alimentar essa parte. Então os seus cabelos vão cair para manter o seu corpo. Quando você divide o seu amor da forma que você se ama, quando você divide o pão com o teu irmão, não é só você que vai estar forte, é ambos. Eu estou falando de algo físico. E eu fiz questão de pegar uma quantidade que não iria dar, mas para trazer para vocês o senso de repartir, o senso do aprendizado que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus nos ensinou isso, sim ou não? E quando Jesus vai nos ensinar que aquilo que temos e repartimos, tem sobra. Agora, quando eu divido, não. Quando eu divido, não tem sobra. Qual é a diferença de repartir? Quando você reparte, Jesus põe a mão dele e multiplica. Porque o que aconteceu, amados, naquele evento, se não fosse Jesus, nada poderia alimentar toda aquela multidão, porque a cidade já era tarde, o mercado já estava fechado. E os discípulos vão relatar, mesmo que tenha, a cidade não está preparada para alimentar toda essa multidão de pão. Precisa de um planejamento, precisa de uma estrutura. E qual é esse planejamento? É você receber um pedaço de pão, olhar para quem está do teu lado, não olhar somente para o teu estômago, não olhar somente para o teu nariz, não olhar somente para a tua ganância, não olhar somente para o dia de hoje, tem que olhar para o dia de amanhã. O que eu preciso? Eu preciso repartir, Quando eu compartilho, Jesus multiplica. Observe que de 3 pães, uma multidão de mais de 5.000 pessoas foram alimentados e ainda sobrou 12 cestos. Ainda sobrou 12 cestos.
Aleluias. Ó, José Nilton não está assistindo o culto não, né, José Nilton? Ligação no grupo da família aqui. Aleluia. O perigo de trazer celular para o púlpito é isso. Mas eu quero meu esboço aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode adorar o Senhor? Ficou claro esse exemplo para a tua vida? Vamos para o espiritual agora? Para você entender a mensagem do que é amar ao próximo como a ti mesmo. Agora a gente vai para Levítico. Essa palavra quer dizer amar ao teu próximo. Deus apresenta várias situações práticas para aquele povo. O Senhor estava ensinando e fortificando aquela nação a não roubar. Deus estava ensinando aquela nação a não mentir. Fundamentando, fortificando ele. Deus estava ensinando aquela nação a não enganar o próximo. É assim. Eu recebi o pão e eu vi que alguns pegou um bom pedaço, sem se preocupar com o próximo. Então, quando você traz a clareza do assunto, aí já começa uma reação, e essa reação vem através do quê? Vem através do aprendizado. Era isso que Deus estava querendo ensinar ao próximo, amar ao próximo. É isso que Deus estava querendo ensinar à nação. E quando entramos para o espiritual, nos dias de hoje, tem situações que não é diferente. Eu amo ao próximo sim, mas aquele que está próximo do meu coração. Enquanto Jesus vai dizer assim, orai pelos vossos ofensores. Isso é amar ao próximo. E nos dias atuais de hoje, coisa que Jesus não ensinou, mas nós colocamos em prática. Por quê? Eu quero somente ali dentro do meu ciclo, dentro das igrejas. Eu faço divisão. Dentro da igreja, eu faço separação e não abro mão da minha porção para alimentar o meu irmão. Por quê? Porque eu tenho sentimento ou ressentimento. Aonde Deus está nisso? Como que eu participo do corpo de Cristo? Como que eu recebo o sangue de Cristo? Como que eu participo dentro dessa comunhão? É essa comunhão sim. Quando vem o entendimento da palavra de Deus, a Eric já se levantou, já deu exemplo para outro. Daqui a pouco começou a igreja toda a se movimentar em um só corpo. Sabe o que é isso? Deus quer a nossa vida no mesmo caminho, na mesma ação, um trabalhando para o outro, um membro trabalhando para outro, em prol de um só corpo. Qual? A igreja. A igreja. Jesus estava ensinando a não negar ao próximo. Jesus estava potencializando aquela nação para ser uma nação arrojada, corajosa. Entender situações, não explorar os pobres. Qual é o sistema do governo do nosso país? O governo pensa nos pobres? Claro que pensa. Deixar cada vez mais pobre, mais dependente deles. Eles pensam. Eles só não agem a favor, mas eles pensam. E como que ele faz? Ele dá gás. Como que ele faz? Ele dá um dinheiro para você não trabalhar e não ganhar mais, virar vagabundo. É o sistema. E como que isso transparece quando a gente não tem o conhecimento? Transparece como benefício. Esse se preocupa comigo. Sabe por quê? Algumas pessoas, grande parte desse país entende que o Lula ajuda muito eles e defende. Esses dias eu passei por uma casa, estava lá a bandeira do PT. Sabe por quê? Pela falta de conhecimento.
Quando nós distribuímos o pão aqui, vocês começaram a pegar o pão. Vocês não sabiam para que era. A pastora mesmo não sabia o sentido, um exemplo daquilo que o Senhor queria nos ensinar aqui, um exemplo. Ela se preocupou em alimentar. Esse é o papel do pastor. Esse é o papel de Jesus Cristo, em ensinar os discípulos. Qual é a preocupação? Em alimentar espiritualmente. Então aquele que recebe ali o Bolsa Família, ele vai dizer, esse olha para mim, esse se preocupa comigo, mas o que falta para ele ter esse consentimento? O conhecimento das leis, o conhecimento das intenções, o conhecimento das ações que está por trás disso, e o conhecimento que falta é, continue pobre, continue sem trabalhar, e continue me valorizando com a migalha que eu te dou. Pergunta para os empresários aqui se está fácil achar trabalhador. Você sabe qual é o discurso? Eu trabalho 3 meses, se não está satisfeito, me manda embora. Eu tenho o meu benefício mesmo. O que é isso? Uma formação de vagabundo. Por falta de conhecimento profundo daquilo que Deus tem. E Jesus, o próprio Deus, ele vai formando, não matarás, não adulterarás, não fazeis acepção, está tudo na palavra. Cuidado com as facções, cuidado com a idolatria. E o que é que a gente faz? Tudo isso. Só que o Senhor não vai deixar o seu povo perecer. E para ensinar, segura o glória. Para ensinar, ele vai te levar para o deserto. Então, amados, nós temos a oportunidade de aprender. Como? Repartindo o pão. Não falo dos teus bens. Estou falando do teu amor. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Coisas simples, amados. Nos dias de Jesus, muitos judeus entendiam o próximo apenas como alguém do próprio povo. Olha para cá. Na época que Jesus estava ensinando, o povo judeu entendia que amar ao próximo era amar somente judeu. Aí Jesus vai ensinar com a parábola do samaritano, aonde passa um judeu, aonde passa um levita, e ninguém socorre. Ninguém? E quem que passou lá? Depois do sacerdote, depois dos levitas, quem passou? Aí Jesus vai ensinar que amar ao próximo indifere de nação, de classe, de sociedade, indifere de cultura, indifere de nível de conhecimento. O amor, ele não está limitado àquilo que você conquistou. O amor, ele não limita você de dar ao outro. Você quer prova disso? Vai se levantar um mendigo, um morador de rua, para te dar um abraço. Observa a sua ação. E Jesus vai visitar principalmente aquele ou aquela que está amargurado. E você vai escolher, não quero seu abraço. Só que é Jesus lá. Sabe o sermão da montanha? Sermão da montanha não, o sermão onde Jesus vai falar, calma aí, eu estava lendo aqui também, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da glória, e todas as nações serão reunidas, todas as nações serão diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos, amados do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do... Como que eu vou chegar lá? Amando ao próximo.
já está preparado. Eu vou chegar como? Amando ao próximo. Por quê? Porque naquele grande dia haverá uma separação de direita e esquerda. Esse ano é da eleição, de direita e esquerda. Os da direita, Jesus vai colocar do lado dele e vai dizer: ó bendito. E os da esquerda, os bode. Nós vamos ler na palavra. Aí Jesus vai dizer assim, ó, diante do que eu estava falando: porque tive fome e rejeitasse o meu abraço do meu filho que mora na rua, aonde você não alimentaste, aonde você não mataste a sede dele, que está nu e você não deste veste, está tudo aqui. E aí a gente ainda pergunta: mas Senhor, quando que nós te vimos? Aí o Senhor vai falar: ó, tudo aquilo que você fizer aos meus pequenininhos, faz para mim. Quantas ações você já deixou de fazer, amados? Quantas? E não vai para o lado do espiritismo não. Eu peco, mas vou dar marmita. Eu não mudo a minha vida, mas eu vou fazer campanha do agasalho, eu vou distribuir. Amar ao próximo como a ti mesmo. O que está dentro do teu coração? O que está aí dentro? E a gente se depara, meus amados, quando Jesus está ensinando ali os judeus diversas situações. Sabe o que é isso? Deus vai usar a parábola do bom samaritano para ensinar aos judeus, e o Senhor ensinou a todos os discípulos, assim como nós somos discípulos dele. Nós somos discípulos dele. Amar ao próximo significa tratar todos com respeito. A minha posição como pastor aqui, o Senhor me ensinou lá na empresa. Você sabe quem entrava na sala da gerência para tomar café comigo? O auxiliar de limpeza. Senta aqui comigo. Não, mas eu não. Por que não? Porque passava outros gerentes lá que nem dar bom dia dava. Você mudava de loja, você passava em cada departamento ali, dava bom dia, eu perguntava como você está, aí o povo olhava e falava: nossa, você dá bom dia? Eu falei: sim, eu sei falar. Qual é o problema? É porque tem gerente que nem olha na nossa cara, mas eu não estou aqui como gerente para desfazer de você. Você está limpando a casa, você está limpando para receber os clientes. É as mesmas pessoas que aqui trabalham no departamento da zeladoria dessa casa. É tão bom, irmão, chegar na casa ali no banheiro e sentir o aroma gostoso de um banheiro limpo. Você precisa saber quem limpa. Precisamos valorizar quem limpa. Por quê? Porque nos faz um bem, prepara. E o povo se deparava com isso: mas como assim? Como assim, chefe? O que é isso? O amor ao próximo. Então, mediante isso que eu acabei de falar, aonde você está, observa o quanto Deus trabalha na tua vida em prol do reino dele. Mas observa também o quanto você está deixando de trabalhar em prol do reino de Deus. Um bom dia, um abraço, isso é o mínimo. Amar ao próximo, isso é um pilar de uma vida cristã. Grava isso: amar ao próximo é o pilar de uma vida cristã. A prática dos dias atuais, hoje, meus amados, que nós precisamos, que Jesus nos ensina, é perdoar quem nos ofendeu. Não colecionar mágoa, feridas dentro da alma que gera câncer. Eu tenho medo do câncer, mas as minhas atitudes estão construindo um dentro de mim e eu não percebo. É ajudar quem está passando por necessidade.
ouvir antes de julgar. Você sabe o que é pré-julgamento? É você olhar a pessoa e já condená-lo, já julgá-lo, é pré. Aí quando você para ouvir, aquele conceito muda. Por quê? Porque você pré-julgou a pessoa. Pré-julgamento. Agora tem pessoas que é juiz mesmo. Tira a autonomia de Deus. Tira a autonomia do juiz. E toma posse. E coloca em prática. Fere pessoa. Rasga a alma da pessoa. Rasga a carne da pessoa com atitudes. Ainda sem abrir a boca. Só com gestos. Só com olhares. Isso é demoníaco. Dentro da igreja. E toma ceia. Por não fazer o exame. O que o Senhor quer é isso. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Hoje é dia de você aprender a se amar. Hoje é dia de você aprender a se amar e multiplicar. Ser honesto nos negócios, irmãos. Você sabe, essa semana nós tivemos um atendimento, um aconselhamento, aonde um casal cancelou a aquisição de uma compra, por conta que o contrato estava ali elevando uma situação que não era verídica. Eu abro mão. Bispo, eu já estou aqui com a minha decisão, mas eu só queria ouvir o Senhor mesmo. Eu já estou em paz, mas eu queria dividir com o Senhor. A minha posição é cancelar essa aquisição. Eu falei, eu vou te dar um exemplo prático da minha vida. Quando eu movi uma ação com a empresa que eu trabalhava, o advogado sentou e falou, olha, Devaldo, nós temos dois caminhos. Primeiro caminho é a gente aumentar a sua carga horária, colocar a média de trabalho de 14 horas. Eu falei, não. Eu trabalho em média 10 horas, não 14. Falou, a gente corre um grande risco de perder a sua causa. Falei, se tiver que perder, eu vou perder com a verdade. O que aconteceu? Perdi com a verdade. O que eu tenho hoje? Paz. O que eu tenho hoje? Paz. Aí eu te pergunto, ontem a gente foi comer num lugar e custa R$ 33,90 o prato. Bom, muito bom. Foi eu, a pastora e o Mateus. E o lugar é bom, barato, bom e barato. Aí eu perguntei, Mateus, quando o pai trabalhava, quantas vezes tu veio aqui? Ele, nunca. Eu falei, agora olha o quanto Jesus está cuidando. Quantas vezes nós já viemos aqui? Pastor, o que é isso? Eu estou dizendo, entre o dinheiro e a paz, prefira a paz. Sabe o que está escrito na palavra de Deus? Primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tenha medo de andar no caminho reto do Senhor. Não tenha medo da verdade. Ele estende as tuas mãos, te protege, Ele te guarda, Ele te posiciona, Ele te eleva. Ele precisa estar conosco. E para isso precisamos andar no caminho dele. Não ter medo do sistema. Aquisição que foi aberto mão por priorizar a verdade. Você acha que Deus vai deixar sem essa pessoa alcançar aquilo que ele planejou? Que ele disse não? Não vai, porque o Senhor honra as nossas posições. Ser honesto nos negócios, cuidar dos idosos, amados, Jesus, não espalhar fofoca nem notícias falsas. Irmãos, é tanta coisa. A gente que atende pessoas nos gabinetes, e eu costumo falar assim, eu falo, seja verdadeiro, porque
se você for me relatar a sua situação pela metade, o aconselhamento, o direcionamento vai ser só pela metade. Ah, pastor, mas você não ora, Deus não revela? Deus revela que você precisa tomar vergonha na cara e ser sincero. Porque senão o aconselhamento também não vai surtir efeito. Por quê? Porque não há sinceridade. Aí depois estoura alguma situação, que eu não falei essa parte. Aí o que você faz como pastor? Passa no gastro. Para tratar a gastrite, a labirintite. Não é? Então, ou seja, quando você for pedir um pastor, um aconselhamento para o pastor, primeiro, eu confio. Então, abre. Seja sincero. Estude sim a árvore desse pastor. Não confie, não me procure. Não é? Quando explodir a bomba, não me ligue. E por que isso? Porque nós precisamos andar na verdade. Aí tem pessoas que às vezes espalham fofoca e acaba defamando outras pessoas porque não tem coragem de falar a verdade. Aí eu falo meia verdade para quem me interessa, porque eu sei que vai me apoiar, vai passar a mão na minha cabeça, vai os dois para o inferno, que Jesus está vendo. Jesus está vendo. Irmãos, eu aprendi algo na minha vida, que foi ter vergonha do Espírito Santo. E quando eu tenho vergonha do Espírito Santo, a cada dia eu me santifico mais. Eu ando mais nos caminhos do Senhor. Sabe por que eu parei de trair a minha esposa? Porque Deus trabalhou na minha vida, e quando eu conheci o Espírito Santo, acabou. Porque eu sabia que Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele tem conhecimento de todas as coisas, e principalmente Ele é onipresente. Se a mão dEle pesar sobre a minha vida, acabou. Então eu preciso conhecer a palavra e colocar em prática como ela é. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, eu não sou obrigado a amar ninguém. Jesus está falando para você que você tem que amar o teu próximo. Então tem que amar todos. Ou vai ter ala lá no céu? Roda dos amiguinhos. A roda dos escarnecedores, Salmo 1 vai ficar aqui. Salmo 1? Obrigado. Vai ficar aqui. A rodinha dos escarnecedores. O que eu preciso, pastor? Irmãos, leia a Bíblia, peça para ela falar com você. Mas é um papel, mas ela é viva. O Espírito habita em você. É um papel, mas o Espírito habita em você e testifica o que está aqui. Eu vi de um pregador que quando ele abre a Bíblia, oh Jesus, parece que as palavras vão jorrando sobre a mente dele, porque é o Espírito Santo trazendo o entendimento, trazendo a luz da palavra, a clareza. No trabalho, amado, agir com honestidade, não prejudicar os colegas. Teve uma situação que queriam me promover, mas queria mandar o meu encarregado embora. Foi a mesma que falou para ela: Devaldo, não casa, vocês são muito novos. Ela era minha gerente, depois passou a diretora. Aí queria mandar o meu encarregado embora e queria me usar para mandar ele embora e me colocar no lugar dele. Quem me ensinou a trabalhar? Eu não conhecia Jesus. Sabe o que eu fiz? Ela criou uma situação e colocou o meu nome nas férias. Devaldo, você fez isso, tal. Eu falei, não. Falei, como você tem diversas lojas, pode ter sido uma outra loja, mas aqui não.
Aqui eu fiz o que o Fernando me ensinou. Fui no concorrente, entrei em contato com o comercial, buscamos competitividades e colocamos aqui para a inauguração, que hoje acho que é Atacadão ali para Pacaembu. Aí quando tem uma reunião lá na frente de um desenvolvimento de um novo trabalho, eu fui convocado. Quem estava lá? As duas diretoras, uma que era minha gerente e outra que era o diretor. Aí colocaram assim, eu quis promover ele, mas ele não entendeu na época. Eu falei, desgraçado. Queria me usar para ferrar com um trabalhador, com um pai de família. Comigo, não. Seja honesto no seu ambiente de trabalho. Isso é amar ao próximo. Conquiste suas posições na empresa, com fruto do seu valor, do seu trabalho, não com desonestidades. Cumprir, amados, compromissos, cumprir os compromissos. Cumprir na igreja, cumprir no seu trabalho, cumprir no âmbito familiar. Tudo isso. Cadê a toalhinha? E na igreja? Servir sem buscar reconhecimento. Na semana da última ceia ali, aliás, que antecedia a ceia, Jesus vai reunir com os discípulos ali e ele vai lavar os pés dos discípulos. E a Bíblia vai dizer, aquele que quiser ser grande, sirva. Seja pequeno. Apoiar, amado, quem está fraco na fé. Sabe, tem situações que acontecem na nossa vida que nem sempre é pecado. A gente olha e deve ter escorregado na maionese. Aí o que a gente faz? A gente procura se afastar de mansinho. O que é isso? Covardia. Está fraco na fé, traz para o teu lado. Está com alguma situação, traz para o meu lado. Às vezes a minha esposa pergunta, amor, por que você fez isso? Que eu preciso puxar para o meu lado. Por quê? Porque eu estou forte em Cristo. Ele está fraco, eu preciso trazer para o meu lado e fortificá-lo. Como? Como exemplo de servo. Sabe o que é isso? Eu preciso repartir o pão. E não distanciar cada vez mais. Evitar divisões, irmãos. Sabe por que eu trouxe o pão? Que você, se tivesse o pensamento de dividir, você só pensaria em você. Você não estaria preocupado com o outro. Se aquele pedaço de pão tão pequeno iria dar para 100 pessoas aqui. E olha só, não é só no tempo de bonança, é no tempo da crise mesmo. No tempo da crise, no tempo da dificuldade, é olhar e pegar ali, repartir um exemplo daquilo que você tem. E posso te aconselhar, a fonte não seca. A fonte não seca. Sabe de quem Jesus ele deu testemunho? De uma viuvinha que colocou 2 moedinhas no gasofilaço. 2 moedinhas. Ela estava em tempo de crise, sim ou não? Porque o que ela tinha era muito pouco, mas o pouco para ela era o tudo. E ela deu tudo. O que ela ganhou? O nome dela, dessa viúva, perdão, não menciono o nome, mas essa viúva, a sua atitude nos ensina até hoje. Consegue entender isso? As suas atitudes hoje, ela constrói memorial. Nas redes sociais, hoje esse mandamento é muito desafiador. Eu vou ler de novo. Amarás ao teu próximo como a ti. Amarás ao teu próximo como a ti. O que eu faço nas minhas redes sociais? Na Vila Menck, pastor Emílio, eu tive que tratar uma situação onde eu tive que subir todos os obreiros em um culto, na sala pastoral individual,
para eles não saber qual era a situação que eu ia tratar. Por quê? Que se eu subisse fulano, ali está ruim. E eu precisava tratar uma situação dessa rede social. Então, para matar o espírito de curiosidade, eu chamei um por um na sala. E fui dando feedback. Na pessoa exata ali, eu falei para ela, você viu a sua postagem? Sim. Você quis atacar quem? Você viu quem curtiu lá? Eu vi que algumas pessoas. Então, todas aquelas pessoas atacaram a mesma pessoa. Porque você inflamou. Agora, quem vai cuidar da alma lá? Então não use a rede social para atacar alguém. Pastores que já pregaram aqui, eu preguei o celular, eu falei, meu irmão, para quem que é esse recado? Eu falei, quantos contatos você tem no seu celular? Eu devo ter uns 400, e esse recado é para os 400, não pastor, me perdoe, pelo amor de Deus, é para fulano. Então, os 400 entenderam o que você está atacando. Eu falei, tira isso daí, rapaz, resolve o teu problema com quem você tem que resolver. Resolve. Uma missionária também fez a mesma coisa. Ela falou, não, bispo, pelo amor de Deus, eu não aguentei mais, eu acabei estourando, mas me perdoe, em nome de Jesus, eu vou tirar agora, e muito obrigado. Obreiro daqui, eu passei, ô irmãzinha, para quem que é isso aqui? Atacando pessoas nas redes sociais. Compartilhar mentira, o que é isso? Eu não tenho a preocupação de checar a veracidade daquela notícia, eu vou e compartilho. Por quê? Porque eu quero alimentar o meu interesse, não quero amar o próximo. Que se lasque o próximo. Mas eu quero alimentar o que está aqui dentro. Vou postar, vou curtir. Você não sabe da notícia, o que se está agredindo, se está ferindo alguém, e se o outro está ferindo, você está dizendo, eu estou contigo. Aí você não sabe por que a irmã fecha a cara para você, ou o irmão fecha a cara para você. Dentro da igreja, você não sabe por quê. Porque você disse para ele indiretamente e potencializou a mesma causa da ferida. Simplesmente com estou contigo. Quantos likes você já viu eu dar? Nós temos o grupo dos homens aqui. De vez em quando eu falo, irmão, baixa a poeira aí. Mas para quê? Para trazer entendimento. Isso é para conhecimento. Eu preciso ponderar, porque senão a gente se empolga, né? E tem diversos homens ali dentro do grupo. E alguém pode se sentir ofendido, inferiorizado. Então a gente que precisa ter o quê? O equilíbrio. Para ter o equilíbrio eu preciso. E o que a gente faz? Coloca ele para pensar. Coloca a máquina para pensar. E a máquina não tem esse amor aqui. A máquina não tem o amor ao próximo. É você que coloca o seu sentimento na máquina. Ela simplesmente vai obedecer. Responder com respeito. Irmão, tem dia que a nossa acidez está lá em cima. Não sai de casa não. Toma um banho gelado no inverno. Não é? Cria mecanismo para você domar o bichinho que está aí dentro. Eu faço isso, irmão. Tem dia que eu e a pastora, a gente vem do culto sem falar uma palavra. Não é porque a gente está brigado, porque a gente está esgotado. E precisamos estar com a cabeça voltada no culto. Então, qualquer situação, quando a gente está esgotado, o que acontece? Sai faísca. E nós precisamos trabalhar para proteger o nosso amor, o nosso ministério. Precisamos proteger a nossa família. Como? Qual é a base? Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu estou irado, mas eu amo, então eu me calo. E ainda pergunto, mas você não vai falar nada? Não, senhora. Não, senhor. Porque
Porque se eu falar, eu vou te ferir. Então eu vou ficar calado. Responder com respeito. Promover paz em conflito. A gente está falando isso nas redes sociais. Chama ali no particular, né? Tem situações que às vezes me passa aqui na igreja, eu falo assim, ó, chama, olha no olho e conversa. Explica. Poxa, será que é tão difícil assim? Observa, a gente tem a capacidade de construir algo ruim, não temos? Usa essa mesma capacidade para reconstruir. Fazer algo bom, que é o que o Senhor Jesus nos ensina. Amar ao teu próximo como a ti. Quando a gente está maltratando o nosso corpo, a nossa alma, é o espírito de masoquista que está na nossa vida. Eu preciso tirar ele, eu preciso repreender ele, eu preciso colocar ele para fora. O que é isso? Autolibertação. Eu preciso mandar ele embora. Ah, pastor, põe a mão na minha cabeça que tem um bicho aqui dentro. Eu falei, você colocou ele dentro? Põe ele para fora pela mesma porta. Eu vou te ensinar como. Como que eu faço isso? Ó, a Bíblia diz assim, ó, amai ao teu próximo como a ti. Por que entrou? Porque você não tem amor. Você alimentou o ódio. Então tira o ódio, manda ele embora pela mesma porta. E o amor que saiu, sabe aquele amor de Apocalipse 3:21, manda ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se ele estiver lá dentro, não tem espaço para mais nada. Se o amor de Jesus estiver lá dentro, não tem espaço para mais. Cadê teu lenço? Você consegue se entregar a ele nessa noite? Nessa manhã? Pastor, hoje é dia de eu sair com um lenço assim, ó. Sai. Hoje o meu lenço mudou de posição. Qual a posição? É o que o Espírito está me constrangendo e eu preciso tomar vergonha na cara. Não é para secar as lágrimas, porque meu coração está endurecido, a palavra bate e não entra, mais a sensibilidade de tomar vergonha na cara, o Espírito Santo está esfregando na minha cara, então o lenço eu vou usar para cobrir a minha face. Por quê? Porque eu estou com vergonha dele. Não é com vergonha do meu irmão, é com vergonha dele. Jesus, amado, ele viveu esse mandamento de uma forma plena e perfeita. Plena e ele amou um desgraçado como eu. Quando eu falo desgraçado, é uma pessoa sem graça. Um pecador, um infiel à sua esposa, um infiel ao seu filho, um sem vergonha que prometeu diante do Padre amar, cuidar, zelar, e não fez nada disso. Ele me amou. Ele nos amou, sendo pecadores, sendo falhos. Sabe quando você se sente ali sempre rejeitado, ninguém olha para você, sempre excluído? Ele te amou. Ele não abriu. Sabe, Elias, quando, não, eu vou me excluir, eu vou entrar para a caverna daqui, eu não saio. Sabe quem foi lá? Ei, Elias, não é o teu lugar, o que fazes aí? Sai da caverna. Sabe por quê? Que tem gente que tem as suas crises, se isola, aí daqui a pouco está de pé de novo. Quem foi lá? Deus. Sexta-feira aqui, a nossa irmã deu um testemunho sobre
O que era amar o próximo? A gente estava conversando, orando pela vida da Tânia, que está passando por um processo muito grande, e ela também passou por um processo de câncer, e viu situações, os câncer dela era escondido, era interior, e ela viu pessoas com a carne se defamando ali, se degradando, cheirando mal, e ela, quando ela deu aquele testemunho, eu falei, Jesus, vou me acabar aqui agora, que eu não estou fazendo nada. Essa palavra o Espírito Santo me deu exatamente naquele testemunho. Amar o próximo como a ti mesmo. Aí eu pego, meu irmão Maurício ficou uma semana em casa, ruim, com dores. Eu não pude visitar. O Luiz eu não consegui visitar, ficou quase 15 dias internado, entre o processo de internação e cirurgia, eu não pude visitar. A irmã Hilda voltou para casa, que eu não pude visitar, não tive tempo. Cadê os obreiros da casa? Pega o teu lenço. Será que você não consegue olhar para quem está do teu lado? Nossa, fulano e ciclano está faltando. Talvez algumas pessoas aqui até passou mensagem sim, acompanhou, mas eu estou falando da sensibilidade de amar. Nós precisamos explorar esse versículo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe quando a gente se sente sozinho, quer um abraço? Às vezes a gente precisa dar. Porque, vem cá, Ian, eu preciso de um abraço. É rápido, Ian. Eu preciso de um abraço. Só que eu sei que o Ian também precisa, o Espírito Santo me constrangeu. Aí quem está recebendo um abraço? Os dois. Ó. Aquilo que estava me faltando, quando eu fui dar, eu recebi também. Jesus alimentou os famintos, curou os enfermos, entregou a sua própria vida na cruz pela humanidade. Por isso, amados, o amor de Cristo ele não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de agir para o bem do outro. Eu posso não estar bem. Você acha que Docas, todos os dias da sua vida, ela estava bem? Não. Mas todo dia o que ela fazia? Confeccionava para quem não tinha. Se coloque de pé. Pode apagar as luzes. Aleluias. Sei que todos aqui já estão na presença do Senhor. Nós iremos servir a ceia. Desculpe estender um pouquinho mais, mas eu precisava concluir a palavra. Nós iremos participar, amados, daquilo que é mais importante, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Assim como a palavra, o Senhor nos ensinou, a qual foi ministrada, o Senhor também nos ensina sobre a ceia. Ele vai pedir para que a gente venha fazer exame, exame do quê? Daquilo que não está em conformidade com a lei do Senhor Jesus. E Ele é tão maravilhoso que nos dá a oportunidade, porque talvez nessa semana você cometeu um pecado na sua carne, você cometeu um pecado da maldade, ou seja, pecado qual for, todos os dias nós pecamos. É por isso que ele vai dizer assim, examine-se o homem, pois a si mesmo. Para quê? Para não tocar no corpo dele de forma indigna. E isso tem consequências. E Ele te dá a oportunidade para você fazer o exame. Sim, Senhor, eu estou de maneira indigna, mas eu me arrependo. Eu vou resolver essa situação, eu vou mudar sim essa situação. E quando você se arrepende, isso te faz digno de estar em comunhão com Ele.
é arrependimento, irmãos. Não é ressentimento. Quando eu me arrependo, eu tenho uma ação a ser cumprida. Qual? Me consertar. Quando você se examina, você já está se consertando com o Pai. Ele está te habilitando essa comunhão novamente. Mas tem o outro lado, que ainda está ferido, que ainda precisa de cura através da tua vida. E a cura vai vir através do arrependimento. Pastor, eu não sou batizado. Tem algumas igrejas que você pode tomar ceia. Aqui nós vamos seguir os passos de Jesus. O caminho de Jesus. Jesus, ele foi batizado por João. E quando ele instituiu a ceia, ele deixou 2 mandamentos. Primeiro, aos discípulos: ide por todas as nações, pregai o evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus deu esse mandamento aos discípulos e aqui nós estamos colocando em prática. Qual é o outro mandamento? Fazer isto em memória de mim todas as vezes. Não sou batizado? Nos procure. Em nome de Jesus, em setembro, nós iremos fazer outro batismo. Nós iremos te orientar, tirar ali as suas dúvidas. E você que está em situação que julga não participar, peça força para o Espírito Santo te fortalecer, para gerar dentro de você o arrependimento. Mas não participe de maneira indigna, porque as consequências são dolorosas. Há muitos, segundo a Bíblia, dentro da igreja que dormem e que estão enfermos. O que é o dormir aqui? Não é você chegar na cadeira e dormir literalmente, mas não entende a palavra. A palavra não tem efeito na tua vida, não gerando mudança. Como que você está? Igual um zumbi ali, ó, dentro da igreja. Por quê? Por tocar no corpo de maneira indigna. Feche os seus olhos. Os pastores, eu vou servi-los, tá? Os pastores, eu vou servi-los. Feche os seus olhos. Pai, queremos te louvar, ó Pai, nessa manhã, a qual o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de participar da tua mesa contigo, Senhor. Jesus, alguns não entendem, outros podem entender, mas que nessa manhã o teu próprio Espírito venha trazer o entendimento da importância de estarmos aqui nessa mesa, Pai, diante dessa mesa, participando, Senhor, do teu corpo, participando do teu sangue, Senhor. Gere em nós, ó Deus, a cada dia, Senhor, os nossos corações arrependidos, ó Pai, assim como está escrito na tua palavra. Sonda, meu Deus, cada situação que eles estão colocando diante do teu altar nesse momento, Senhor. E entra, Pai, com a tua paz, Senhor. Encoraja, meu Deus, aqueles que se julgam, Pai, não ter coragem, Senhor, de pedir perdão, Senhor, pois não conhece o benefício. Pai, encoraja o teu filho, encoraja a tua filha. E vem estender as tuas mãos sobre as nossas vidas. Perdoar, Senhor, os nossos pecados. Perdoar, Senhor, as nossas falhas. Em nome de Jesus. E você se assenta aplaudindo ao Senhor.